precisou mudar um plano porque percebeu que seguir em frente naquele momento poderia machucar alguém ou piorar a situação? E depois, mesmo tendo uma boa intenção, acabou sendo mal interpretado? Foi exatamente algo assim que aconteceu com Paulo. A mudança em seus planos de viagem foi vista por alguns como falta de compromisso, quando na verdade havia amor por trás da decisão. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina Adulto. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2026 e o tema da nossa lição é Mudando os Planos por Amor. Ontem, vimos que Paulo procurava agir com simplicidade e sinceridade. Hoje vamos perceber que sua mudança de planos não significava falta de integridade, mas cuidado com a igreja de Corinto. Vamos começar respondendo a pergunta da lição. Se você estiver estudando comigo, pode escrever. Leia 1 Coríntios 16, 5 a 7. Qual era o plano original da viagem de Paulo? Caneta na mão? O plano original de Paulo era passar primeiro pela Macedônia e depois ir a Corinto, onde ele pretendia permanecer algum tempo antes de passar o inverno. Depois ele seguiria a viagem, inclusive com o propósito de levar à Judéia a oferta destinada aos irmãos necessitados de Jerusalém. Esse plano, porém, acabou tendo que ser alterado. Depois de receber notícias preocupantes sobre a igreja, Paulo decidiu que precisava lidar mais diretamente com os problemas de Corinto. Em determinado momento, seu itinerário passou a ser Éfeso, Corinto, Macedônia, novamente Corinto e depois Judéia. Paulo chegou a fazer uma visita a Corinto, mas essa experiência foi dolorosa. A situação não se resolveu como ele esperava. Por isso, em vez de voltar imediatamente e correr o risco de aumentar ainda mais a tensão, ele retornou a Éfeso e preferiu escrever uma carta. Agora eu quero destacar três fases importantes da lição de hoje. Se você tiver com a sua lição aberta ainda, pegue seu marca-texto e grife comigo. Preferiu escrever a arriscar-se a agravar a situação com outra visita. Essa frase mostra que mudar um plano nem sempre significa desistência ou falta de compromisso. Às vezes, mudar a maneira de agir é justamente a atitude mais sábia e amorosa. Paulo percebeu que sua presença naquele momento poderia aumentar o conflito, então escolheu outro caminho. Isso nos ensina que o amor também precisa de sabedoria. Nem sempre insistir imediatamente numa conversa ou confronto é a melhor solução. Existem momentos em que precisamos dar espaço, orar, refletir e escolher cuidadosamente como abordar uma situação. Vamos grifar mais uma frase? Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Alguns acusavam Paulo de ser alguém que dizia sim e depois não, como se sua palavra não fosse confiável. Paulo responde direcionando a atenção para Cristo. As circunstâncias humanas podem exigir mudanças de plano, mas Deus permanece fiel às suas promessas. Essa distinção é muito importante. Fidelidade não significa nunca alterar uma agenda. Podemos planejar algo sinceramente e depois descobrir que as circunstâncias mudaram. O caráter é revelado pela motivação, pela transparência e pela maneira como lidamos com essas mudanças. E acima de nossas limitações está um Deus cuja palavra permanece firme. Vamos gravar mais uma frase? O motivo pelo qual Paulo optou por escrever à igreja e não foi a visitar foi seu sincero amor por eles e não o contrário. Essa talvez seja a frase que melhor resume toda a lição de hoje. Aquilo que alguns interpretaram como falta de amor, na verdade era uma decisão tomada justamente por amor. Paulo não queria provocar mais tristeza.
Depois de uma visita difícil, retornar imediatamente poderia aumentar a dor e o conflito. Ele desejava contribuir para a alegria e o crescimento espiritual dos coríntios, não simplesmente provar que estava certo. E aqui encontramos uma lição muito prática para os relacionamentos. Nem sempre as pessoas conhecerão todas as razões por trás de nossas decisões. Às vezes, uma atitude bem intencionada será interpretada de maneira negativa. Isso aconteceu com Paulo e também pode acontecer conosco. Mas existe também o outro lado. Quantas vezes somos nós que interpretamos rapidamente a mudança de atitude de alguém como desinteresse, desprezo ou falta de compromisso? A experiência de Paulo nos ensina a ter cautela antes de julgar as motivações que não conhecemos completamente. Agora vamos registrar uma segunda resposta importante, porque ela resume a questão central do estudo. Por que Paulo mudou seus planos e decidiu escrever em vez de visitar os coríntios? Pegue sua caneta e escreva. Paulo mudou seus planos por amor aos coríntios. Depois de uma visita dolorosa, percebeu que retornar imediatamente poderia aumentar a tristeza e os conflitos. Por isso, preferiu escrever, dando tempo para que suas palavras produzissem reflexão, arrependimento e restauração. Perceba que Paulo não estava fugindo do problema. Ele estava escolhendo a melhor maneira de enfrentá-lo. Existe uma grande diferença entre evitar uma responsabilidade por medo e adiar uma ação porque o amor e a sabedoria indicam que aquele ainda não é o melhor momento. A lição também nos conduz a Cristo. Em meio às acusações contra Paulo, ele lembra aos coríntios que todas as promessas de Deus encontram seu sim em Jesus. Pessoas podem falhar, planos humanos podem mudar e circunstâncias podem surpreender, mas a fidelidade de Deus permanece. Se você quiser anotar uma aplicação pessoal da lição, escreva essa resposta. Quando meus planos precisarem mudar, devo agir com sinceridade, explicar minhas razões quando possível e permitir que o amor e não o orgulho determine minhas decisões. Também devo evitar julgar precipitadamente as mudanças de planos de outras pessoas sem conhecer suas verdadeiras motivações. E aí? E você, já teve uma boa intenção interpretada de maneira errada? Ou já percebeu depois que julgou alguém sem conhecer toda a situação? Comente o que essa experiência ensinou para você. Essa reflexão pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos mais pacientes e misericordiosos. A grande mensagem da lição da Escola Sabatina de hoje é esta: o amor verdadeiro não é rígido nem egoísta. Às vezes, amar significa mudar planos, esperar o momento certo, escolher uma abordagem diferente para não aumentar a dor. Paulo mudou seus planos, não porque amava menos os coríntios, justamente porque os amava. Antes de encerrarmos, quero convidar você a orar comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigada, porque Jesus, em todas as suas promessas, nos mostra seu sim. Obrigada, porque mesmo quando nossos planos mudam, podemos confiar que Tu permaneces fiel. Dá-nos sabedoria para reconhecer quando precisamos insistir e quando nós precisamos mudar nossa maneira de agir. Ensina-nos a tomar decisões movidas pelo amor e não pelo orgulho. Quando nossas intenções forem mal interpretadas, ajuda-nos a permanecer sinceros e pacientes. E livra-nos também de julgar precipitadamente as motivações de outras pessoas. Que o amor de Cristo conduza nossos planos, nossas palavras e também nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.
Se esse estudo da lição da Escola Sabatina ajudou você, curta esse vídeo. Escreva nos comentários qual das 3 frases mais falou ao seu coração. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com familiares, amigos. Inscreva-se no canal e continue conosco diariamente estudando a lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você e a sua família. E espero você no próximo estudo. Eu preparei o caminho, pensei saber a direção, mas tua voz falou baixinho: olhe com amor para o irmão. Às vezes é preciso esperar, mudar os passos e compreender, pois mais importante que chegar é não ferir outro ser. Mesmo que alguém não compreenda o motivo da decisão, Deus conhece cada intenção escondida no coração. Eu mudo os planos por amor, se for preciso vou esperar. Nem toda pausa é desistência, nem todo silêncio é deixar de amar. Se a minha escolha for julgada, em Cristo encontro direção, pois Deus conhece a minha estrada e vê o amor no coração. Paulo também mudou os seus passos para não aumentar a dor. Preferiu escrever uma carta e aconselhar com santo amor. Alguns julgaram sua atitude, disseram que ele não era fiel, mas sua escolha foi prudente, guiada pelo Deus do céu. Quando as palavras não conseguem explicar nossa intenção, Deus conhece cada lágrima e a verdade do coração. Eu mudo os planos por amor, se for preciso vou esperar. Nem toda pausa é desistência, nem todo silêncio é deixar de amar. Se a minha escolha for julgada, em Cristo encontro direção, pois Deus conhece a minha estrada e vê o amor no coração. Em Cristo a promessa é sim, e por seu nome dizemos amém. Ainda que duvidem de mim, quero buscar o que faz o bem. Não quero agir por ansiedade, nem aumentar a aflição. Ensina-me a escolher com graça, paciência e compaixão. Eu mudo os planos por amor, se for preciso vou esperar. Nem toda pausa é desistência, às vezes esperar também é amar. E quando eu for mal interpretado, não deixarei a fé morrer. O Deus que conhece os meus caminhos também conhece o meu querer. Se os meus planos precisarem mudar, que seja para o amor permanecer,
Pois quem caminha guiado por Cristo escolhe amar antes de fazer.